Porque um arquiteto, eu já corrigi esse sujeito 3 vezes. A anotação dele até agora não entregou. Bom, então é o seguinte, chegamos assim, nunca pensei que a gente fosse passar por isso, que a gente já tem um tempo que a gente está trabalhando junto, coisa e tal. Mas é o seguinte, eu quero esse negócio assinado ontem. Se não tiver aqui ontem, eu estou denunciando hoje essa obra. Eu não vou esperar cair, para depois sobrar para mim, não. Eu vou dizer que o calculista não está fazendo a parte dele e que eu estou denunciando a obra por insegurança. Bom, final das contas, pegou e cortou o cara. Bom, a especialidade era uma mentira que estava lá nas internet. Foda. Você está entendendo? Não era um engenheiro calculista, era um engenheiro civil. O registro no CREA era engenheiro civil. E não era um calculista. E aí foi aquela coisa de conversar, de corrigir, mas um risco. Então, de repente, se eu não estou ali, ele ia para o preço. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arq Pode Tudo, porque aqui a gente pode tudo. E hoje a nossa mesa tá, assim, maravilhosa, né? A gente vai falar sobre tecnologia. Assunto novo, né? Isso, vamos falar sobre realidade virtual e também muitos outros assuntos que envolvem o mundo da arquitetura. Nossos convidados muito especiais, o arquiteto José Marinho, Obrigado. Campf Arquitetura, Isso. Engenharia. Isso, engenharia e arquitetura. Isso. E João Reis, arquiteto também. Seja bem-vindo! Sejam muito bem-vindos. Prazer imenso ter vocês aqui. Obrigado. E a gente Sintam-se à gostaria vontade. de conhecer um pouco dessas novidades do mercado, que é o metaverso, né? Que são essas modernidades que eu não entendo muito bem. E que também conhecer um pouquinho de vocês, né? Vamos começar vocês se apresentando, mostrando pra gente um pouquinho da história de vocês. Vamos lá. Começo? Pode começar. Bom, eu sou José Marinho, da Rocha Filho. Profissionalmente, todo mundo me conhece por José Marinho. E me formei em 1986 pela Universidade Gama Filho. Então, é uma trajetória bacaninha aí, né? De várias coisas que foram acontecendo, a mudança de mercado, enfim, até chegar hoje no MBA de metaverso, para poder realmente me atualizar mais, mudar o meu discurso com o cliente, como abordar, Sim. que é uma nova realidade. E é uma realidade que a gente pode chamar, assim, de uma realidade virtual. Embora a realidade virtual seja real, né? Às vezes as pessoas dividem em 2 mundos, mas o virtual é real, né? Então vamos lá funcionar. Confuso ainda, né? Eu tô um pouco confusa. A gente teve uma experiência recente agora de um empreendimento imobiliário que a gente foi conhecer e tudo mais, e aí colocaram na gente, tá? O óculos. Que é o VR. Que nós conseguimos entrar. Não tinha nada ali, era um estande de venda cheio de pessoas e tudo mais, mas era como se a gente tivesse... nós estávamos tendo uma experiência imersiva e conhecendo aquele condomínio incrível como se fosse real. Então, assim, muitos clientes, inclusive, que têm dificuldade de olhar para uma planta e compreender a organização do espaço, a divisão geográfica, né? Eu acho que essa tecnologia, ela contribui muito para isso, né? Às vezes, até o 3D mesmo, você mostra na tela, o cliente ele não entende. Sim. Mas por onde eu entro? Mas aonde que é? Tem muitos clientes que têm essa dificuldade. A planta tem a dificuldade, né, de chegar. E quando a gente entrou naquele lugar que não existia, inclusive do nada, né? Do nada, botaram eu vou contar da Natália, que ela que deu o gritinho, né? Subiu o negócio, ela ficou lá Me pendurada no guarda-corpo, lá do alto. Ela... Do alto do prédio. Não, eu estava muito bem vendo a piscina. Olha que legal, a piscina de dia, com óculos, né? A piscina de noite. Gente, incrível. Daqui a pouco eu tô no alto do prédio, me botaram na sacada assim, pendurada, quase caindo. Eu dei um grito, né? Chega a dar frio na barriga. Deu nervoso, porque é muito real, sabe? Muito real. Se aproxima muito da realidade. Já aconteceu isso também na mostra, né? Então, eu participei de uma mostra recentemente, no 34º andar. Então, as pessoas estavam lá vendo e, de repente, estavam lá no abismo, olhando lá de cima, né? Então, rolou esses gritinhos assim, me tira daqui. Me segura, alguém me segura. É muito legal. Eu já adoro essa sensação. Não, e é uma coisa, assim, frio na barriga. que chama a atenção pra gente o seguinte, gente, a imagem é tudo. Sim. E às vezes a gente se perde um pouco nisso, né? Então, ficar ligado. O quanto você acredita naquilo que você está vendo, mesmo que aquilo que você está vendo não seja tão real quanto você
tem como realidade, né? É bem doidão. Às Vamos vezes lá. o nosso cérebro tem dificuldade de assimilar, né? E esses recursos ajudam muito. E antes da gente entrar nesse mundo do metaverso, Sim. você vai contar um pouco pra gente? João, conta também como que vocês... Conta um pouco, eu acho que você que vai falar. Então, Fala um pouco gente, de me você chamo João também. Reis, João Paulo Reis da Silva, profissionalmente também me titulo como João Reis. Me formei em 2019, né? Então sou um baby aí em relação ao José Marinho. E a gente se conheceu na mostra em 2022, né? Numa mostra de arquitetura também. E a gente começou a se conhecer, a criar um elo, um vínculo maior, né? Hoje a gente tem tá começando esse início, essa parceria, né? E a gente começou agora em 2023, então tá bem recente, né? A gente pegou o finalzinho de 2023 e agora começando 2024 a caminhar juntos, né? Então a gente está se conhecendo, né? A gente se identifica em muitos momentos, né? Na arquitetura, Agregando pessoalmente, valor, né, um ao exatamente. outro. Pessoalmente também, além desse profissional, mas pessoalmente também pela história de vida, ele teve uma história. Cada um tem uma história muito totalmente diferente de uma da outra, mas a gente se encontra em alguns momentos, né? Por mais que eu tenha uma vida mais recente, né? De arquitetura e tudo mais, mas a gente se encontra em muitos momentos, né? Então, a gente está iniciando essa fase aí. Para acrescentar, assim, acho que a pegada da gente, tanto profissionalmente como particular, é muito parecida, né? Apesar dessa Pensamento. diferença de tempo, tem coisas, às vezes, que eu fico olhando e fico assim, gente, é muito próximo de mim, né? E não deveria ser tão próximo, porque viveu uma outra realidade diferente, do né? tempo que nasceu, que aconteceu, que estudou. legal. Mas, assim, tem umas pegadas, tanto o olhar profissional, né? Então, da maneira como a gente, às vezes, começa a gente entrou no escritório um projeto, e aí ele vai para a mesa, entra em pauta, e aí aquele primeiro olhar é muito parecido, né? A gente tem uma pegada assim, que aí depois a gente vai mexendo no projeto, né? Vai mudando o ângulo de visão, a coisa vai crescendo mais. Mas o primeiro olhar é muito... Às vezes parece que a gente está fazendo um diagnóstico médico, né? A gente olha assim, ou um projeto que vai Verdade. começar do zero, ou uma reforma, que a reforma você corrige muito mais, né? Sim. O projeto, quando começa do zero, você já começa com ele quase todo certo. Sim. E a reforma você já corrige mais. É verdade. Então, a gente parece que a gente está fazendo um diagnóstico, assim. Às vezes eu falo assim, gente, cadê, né? Porque a gente está aqui como médico, a gente olha, não, é assim, é assado, realmente está grave, a gente precisa mexer aqui, precisa mexer ali. Muita coisa também de engenharia que a gente acaba resolvendo. Sim. Isso é outra pegada bacana, né? Que às vezes a visão que as pessoas têm do arquiteto chega a ser um pouco negativa, porque acha que é mais estético, que é mais plástico, e não é bem assim. Às vezes a gente entra resolvendo problema de estrutura. Sim. Claro que vai ter um calculista acompanhando, mas a gente entra às vezes com a solução e até apontando para onde o calculista vai. Exato. E as pessoas não têm muito essa noção do arquiteto, né? Acho que o arquiteto está mais naquela coisa da cor, ou então uma Sim. plasticidade forte. Decorar da Pô, parte e a gente está ali interna. sentando com o calculista e resolvendo. Às vezes é parte de estrutura, até de urbanismo. Quais são os acessos, como é que está funcionando o esgoto sanitário. E as pessoas não têm essa noção. Foi até engraçado, outro dia eu ouvi um áudio que rolou durante a pandemia de uma pessoa, prefiro chamar de pessoa, e o arquiteto. E o arquiteto explicando, olha, nós vamos preparar um layout, muito são bom. várias etapas, não sei o quê. Vocês devem conhecer. O Laiô. isso. Laiô. Gente, Conta, não conhecia Laiô é isso, fantástico. Pô, você tem que ver aí. É fantástico assim, você fica irritado no primeiro momento, depois você acha que Você, como profissional, você fica assim, querendo matar essa pessoa. Você não conhecia o que ela falou? Ela falou que queria um laiô, é isso? Não, é que ele falou para ela que, olha, a primeira parte a gente vai desenvolver um layout, né? Normalmente assim, ó, vai ser um layout. Sim. Isso aí tá acompanhado, faz parte do estudo É preliminar. a base de qualquer projeto, extremamente importante. Sim, você tem que planificar tudo. Outra coisa que as pessoas não entendem é o seguinte, você vai fazer uma cozinha, super simples, só que os equipamentos hoje de uma cozinha, eles exigem instalações que precisam ser feitas na parte de estrutura da obra.
Não E dá aí- para decidir isso lá na frente. Ah, na não, hora põe de- a geladeira aqui, põe a geladeira... E o peão, com todo respeito, com toda admiração, ele vai realmente o braço que vai executar aquilo. Mas, às vezes, ele não vai se preocupar com coisas que estão dentro do nosso cotidiano, de ficar se preocupando. Que tipo de geladeira vai ser, como funciona. Então, a pessoa acha que é só chegar numa loja de planejados, Sim. tem um projetista ali que vai fazer um projetinho, e as informações, como funciona, qual é o teu arquétipo. O arquiteto vai descobrir qual é o seu arquétipo, vai trabalhar o projeto em cima do seu arquétipo, em cima da família que está ali dentro, funcionando dentro daquele espaço. Eu não estou dificultando para poder justificar, mas você tem todo um planejamento para desenvolver e atenção em 1000 coisas. A gente não vai se preocupar com uma, tomara. A gente vai se preocupar com milhões de coisas. Então, às vezes a pessoa acha que aquilo ali é besteira. E no Laiô, o profissional deve ter dito para ela layout, e ela sei lá. E né? deve ter escrito, Provavelmente né, na inclusive. proposta vinha o Escreveu, valor do layout, né? Ela pediu para tirar o laiô? Não, ela Ela falou achou que não absurdo. precisa disso, é uma besteira, Laiô. Pra que Porque- laiô? Pra que laiô? Meu Fulano filho, de tal. arquiteto não trabalha assim, não. O arquiteto nisso foi no O tempo fulano- da sua faculdade. o fulaninho de tal me Funcionava cobrou assim. Você X quase reais pra empatou com fazer a obra fulano. toda, pra fazer a obra. Não tem nada a Isso. ver com o projeto. É pra 7 botar a mão na dias que massa, porque entregava você a obra. não vai botar a mão na massa. Bom, é horrível ouvir aquilo tudo. E eu fiquei esperando a resposta do arquiteto, que eu achei fantástica, né? Foi. Eu acho que eu decorei quase tudo, né, João? Porque ele vira e fala assim: olha, eu vou lhe indicar, já que nós não vamos nos acertar, dona Fulana, eu vou lhe indicar um cara maravilhoso. Acho A que ele mão de usa o obra, Chicão, né? é. Vou lhe indicar uma mão de obra Chicão. E ele é muito bom, porque ele não precisa trabalhar com laiô. Já ficou primeiro. Até porque ele é analfabeto, ele não sabe ler nem Ele é escrever. analfabeto também. Ele é analfabeto também. Também. Então, eu já gostei porque ele já chamou ela de analfabeto. Não que a gente trate Era o assim, mínimo não, que ela tá? precisava Mas ouvir, deixa bem sabe? explicado. Entendeu? Era isso. E depois diz assim, olha, ele é maravilhoso. É só a senhora apontar o que a senhora quer, que ele vai fazer o projeto exatamente como a senhora está querendo. Inclusive, que se a senhora quiser tirar alguma viga, algum pilar, aponta que ele vai tirar Ele tudo. tira tudo. Vai ficar tudo bem aberto e bem limpinho. Ih, vai Aí eu já cair fiquei imaginando, que maravilha. Tomara que ela esteja debaixo e caia tudo em cima da cabeça dela. Entendeu? Você sabe que, olha, há um tempo atrás eu estava fazendo uma obra no Malibu, na Barra da Tijuca, que é um condomínio Sim. classe alta, e eu tô lá discutindo, e a gente estava resolvendo a escada, e a dona da obra, do projeto, junto com o marido, um vereador na época, e ela falou, não, esses degraus não estão bons. Aí eu fiquei, aí na hora daquele negócio assim, eu fiquei pensando, gente, comecei a duvidar do que eu sabia. Criou uma Degraus fake ou news. degraus? Degraus. Eu falei assim, bom, eu vou dar uma de educadinho, até porque, né, eles é que mandam. Então, eu vou dar uma de educadinho, eu vou falar degraus. E aí eu fui conversando com ela, e aí, não sei o que lá, não, mas porque os degraus, você acredita que o marido saiu, ficou de frente para mim, repetiu a frase e falou, os degraus. Aí eu contei até 10 e fiquei imaginando assim, pô, bonito, maridão. Tá defendendo. Maridão, Eu né? me emocionei, toda mulher merece um maridão desse. Até o Porque, fim. né, ela falou uma asneira e ele, né, No erro, no acerto. isso, tá ele ali. foi lá e deu aquele maravilhoso, achei aquilo maravilhoso. Mas, por outro lado, eu falei assim, não, tem limite. Tem limite. Então, vou fazer o seguinte, você fica com seus degraus e eu fico com meus degraus e tá tudo certo. Continuei falando degrau, e ele ficou olhando pra mim sério e ela lá, acho que nem entendeu. Ou então ela estava achando que eu que estava falando errado. Ela que te ignorou. tudo bem. Você vai ignorar Ela esse ignorante. pensou. é. Mas isso acontece muito isso, a dificuldade de entender cada vez mais. Você hoje entra na internet, tem projeto a R$136. Verdade, gente, eu não sei como é que essas Eu também pessoas não sei sobrevivem, como- né? Porque só de custo fixo a gente tem muito mais do que isso. Não dá para você trabalhar sem estagiário, começa por aí. Sim, exatamente. E olha que eu já estou falando de uma mão de obra que, por ser Não paga nem estagiário, conta de luz. Gente, eu não sei. eu não sei. Suspeito em falar. eu não sei como funciona isso. Mas eu estou vendo que, às vezes, eu me coloco assim, vários grupos que a gente entra conversando, as pessoas ficam assim, como é que pode isso? Mas eu fico pensando assim, realmente eu não sei como pode.
Mas quase que eu peguei uma carona no Arquipode. Mas Arquipode. Arquipode. Inclusive, esses projetos de 136, de R$50, R$99. Não, aqui não pode. Mas eu acho que é porque são projetos baseados em Laiô. Isso. Em Laiô justifica. Tem um Laiô por trás. Deve ser tudo no Laiô. E aí eu não sei como isso funciona, mas o nosso desafio hoje é, olha só, o mercado é esse, e nós vamos surfar nessa onda. Então, pega a prancha e vamos à luta. Daí os projetos que a gente está desenvolvendo para poder fazer coisas que realmente a gente dê uma virada nesse mercado. E eu acho que, assim, não só a arquitetura, mas puxando esse gancho para a arquitetura, o nosso trabalho é todo voltado para carência, para necessidade. Então, a gente cria projetos baseados na necessidade. Então, cada necessidade do usuário, né? Quem usa, né? Se eu estou fazendo um projeto para vocês, eu tenho que entender qual é a sua necessidade, sua real necessidade, né? É o nosso trabalho, a nossa profissão é essa. É pensar nisso. É pensar nisso e, às vezes, pensar até além daquilo que ele não pensou e que ele vai amar aquilo ali. Então, a nossa proposta é alcançar além do imaginário dele. Né? Então, esses projetos que a gente tem mencionado, esses nichos que a gente está criando dentro da Campf, arquitetura e engenharia, é o quê? É alcançar essa carência. Então, assim, a gente tem inúmeros projetos em uma gama e uma versatilidade muito grande dentro da arquitetura, né? Sei lá, desde um evento a propriamente um projeto. Né? Então, a gente está pensando em tudo, em abraçar, né? Em acolher essa necessidade, essa carência e trabalhar em cima disso. Né? E a gente, tocando nesse assunto da projeto a R$136 e tudo mais, a gente não quer ficar ricos em cima de somente da carência, mas a gente quer trabalhar em cima da carência. É o justo pelo justo, sabe? Mas e a vocês gente vão fazer projeto de R$136? Não. Ah, A tá. gente não. Ai, desculpa, eu não estava entendendo. Eu falei, ué. Não, as parcelas podem ser 130. Tô Ah, brincando, sim. tô brincando. Nem assim, né? Não, olha só. Essa é, vai- Não, 16 vezes. se fosse possível, a gente 136 faria. vezes que eu quis Se fosse dizer. possível, a gente faria. Eu acho que o arquiteto está mais para resolver do que para dificultar. Então, a gente faria tranquilamente. Gente, é porque é impossível, é inviável. Não tem como Não ter tem um... como, gente. Você não sobrevive assim, né? Gente, E assim, falando de metaverso e falando de projetos a R$136, a gente enxerga um abismo tão grande entre uma coisa e outra, né? Porque a gente está sempre procurando evoluir, né? Sempre procurando coisas novas, novidades, formas melhores de trabalhar, de apresentar o nosso trabalho Materiais. para o cliente. Você tem, assim, Marinho, uma noção de custo dessa questão de uma apresentação em metaverso, né, em realidade virtual? Hoje, né? Hoje, que tipo de escritório consegue fazer isso? A que custo? Só uma base, um panorama. eu vou te dar uma metragem quadrada aí de 350 até R$400 de metro quadrado, entendeu? Então, assim, por muita sorte, R$300. Então, Por metro quadrado. Porque uma das minhas curiosidades, quando eu fui fazer o MBA em metaverso, a minha curiosidade era a seguinte: metaverso é um assunto novo, não sei que assunto é esse, então eu preciso estudar, eu preciso me informar a respeito disso. Até porque eu já tive a oportunidade de trabalhar fora e eu vejo que é uma característica muito nossa brasileira. O brasileiro tem uma coisa de ouvir o galo cantar, ele não sabe aonde, mas dependendo da distância, ele, né, fez cocorocó, aí ele já reproduz cocoricó. Você está entendendo? E aí eu comecei... E quem está lá no final da fila já fala uma coisa completamente diferente. Sim, aí mistura com telefone sem fio, Fala uga-uga. e aí faz Vira uma outra bela de uma coisa. salada que eu acho que é bem uma cara nossa. Beleza. Então, Bem vamos seguir em criativo, frente. né? Aí eu falei assim, bom, gente, eu preciso saber o que está acontecendo, porque eu comecei a perceber, assim, eu acho que qualquer profissional de qualquer área, ele sendo mediano, ele começa a perceber melhor. Então, eu comecei a perceber que tinha profissionais que estavam falando, cara, eu ainda não estudei isso a fundo, mas está falando alguma coisa estranha, não está batendo. Pode falar cocô, merda? Aí você vendo que estava falando merda. E aí eu comecei assim, puta, não quero passar por isso.
Então, eu vou estudar, eu vou aprender para saber como funciona. Foi muito bom, porque realmente tem bastante gente que não sabe o que está falando. Foi longo esse... Um ano. Um ano. MBA, um ano. Foi da revista Exame, junto com o IBMEC. Então, a parceria dos dois, fantástico. Fiz a mostra, saiu na revista Exame falando do profissional, né? Falando... Mas o seu MBA que você fez foi metaverso aplicado à arquitetura ou só metaverso? Não, metaverso no geral. No geral. Não foi Tá. só direcionado para a arquitetura. Ah, tá. Qualquer pessoa que quiser Qualquer saber um de qualquer metaverso. área. Entendi. Sou médico, Tá. quero ver. Porque é um universo que está acontecendo e cada vez vai acontecer mais. Então, você hoje já tem marcas vendendo, Gucci vendendo roupa para o metaverso, BMW vendendo carro para o metaverso. Você já tem terreno hoje que você compra dentro, que vai estar, esse terreno vai estar em alguma plataforma de metaverso. Fisicamente não existe. Então, o universo metaverso, fisicamente, ele nunca vai existir. Mas o seu Gente, avatar... que doido. Então, É um videogame? É um Bitcoin. Não. Um Bitcoin cantou aqui. é criptografado. Gente, isso pra mim é muito doido, sabe? Olha só. Eu não consigo entender. É interessante que é o seguinte, afinal de contas, como que a gente pode falar de metaverso? Porque eu vou comprar Porque videogame. o videogame traz, o videogame, principalmente os últimos, ele traz uma experiência imersiva. Então, hoje, quando você está jogando, você está se sentindo dentro daquele ambiente. Esse é o caminho do metaverso. Então, passa pelo processo do game, sim, o metaverso. Rio de Mim. Isso. Mas Comprou um terreno lá no Super Mario. Entrou pelo cano. Mas o principal é essa experiência imersiva que você vai estar tendo ali. Então, qual é o objetivo do... Então, assim, o incrível é... Comprei um terreno metaverso. Obra de arte no metaverso. Legal. Você foi lá e comprou. Mas como que eu vou? Eu nunca vou a esse terreno. De fato, você não vai. Mas o seu avatar vai. Então, toda essa experiência de estar nesse terreno, de estar nessa casa projetada por um arquiteto para uma plataforma metaverso, você vai viver, sim, dentro dessa casa, pelo seu avatar. Então, dá um nó na cabeça. Eu estou olhando ali para ela, porque assim, quando você escuta... Vou virar um meme. Aqui comendo pão com ovo e bananada e lá no metaverso tá plena, comendo caviar. Não, porque hoje já tem o óculos, que já te dá essa sensação, vocês já viveram isso. Tipo Peter Pan, eu vi um filme do Peter Pan que eles comiam fingindo que tava... Você lembra desse filme? Ah, é antigo, Antigão, antigo. daquele ator que já... Que hoje já já tem morreu. luva para você poder sentir as sensações. Já tem também um casaco, um coach para você vestir. Então, dentro de uma plataforma metaversa, eu marco com vocês, entendeu? Dentro de uma plataforma. Então, imagine essa situação dentro de uma plataforma metaversa. Você vai estar na sua casa, ela na dela, em outro país, ou outro estado. Eu também, mas a gente vai se encontrar dentro. Que Sim. legal. As nossas reuniões online Sim. serão com óculos, parecer que a gente está um na frente do outro. Sim. É mais ou menos para É. isso. Também. Porque o óculos vai te dar essa realidade de que eu Aham. estou na sua frente. Sim. Na realidade, quem está ali dentro é o meu avatar, entendeu? É o meu avatar, o seu avatar. Hoje, o avatar, você percebe que ainda é um modelo, um boneco, mas o objetivo é chegar num ponto de que eu não vou saber a diferença entre você e o seu avatar. Então, a gente vai estar numa reunião, quer dizer, eu estou deitado, de repente, na minha cama, sei lá onde, e eu estou te vendo, como se a gente estivesse sentado aqui nessa mesa, conversando, falando. Eu estou te vendo, eu estou te percebendo. A luva é porque se eu te cumprimentar, o meu avatar cumprimentou o seu. Vai sentir a mão, Eu vou sentir vai a pressão toque da mão, uhum. a temperatura da mão, você está entendendo? É difícil você imaginar esse mundo que a gente acha que é paralelo, mas é um mundo real. Então, você já imaginou que delícia, que bacana isso? Não, nesse sentido, eu tô vendo uma função, tô achando legal. A gente tá longe, vai fazer... Né? Quero encontrar minha família que tá lá em Portugal. A gente Sim. entra no metaverso e a gente se encontra no Sim. metaverso. Exatamente, isso. Eu acho que é uma Entendi. realidade que aproxima mais da sensação, né? Esse sentimento, igual pegando gancho no que você fez, a experiência de visitar o espaço, né? O empreendimento.
e você se deparou no parapeito. Então, aquilo ali te causou uma aflição. Então, eu acho que é mexer com essas sensações, né? Sim. O trabalhar no toque, a sentido. luva, Sim, o toque, sim. você Naquele perceber a momento era pessoa ali. muito real. Exatamente. Então, né, você encontrar um ente querido que está distante de você, que você está morrendo de saudade, de repente é um ambiente que vai te trazer a Sim. sensação mais real Então, possível. É verdade. Estou, de fato, encontrando ele aqui, melhor do que, de repente, um vídeo. Mas aí, por exemplo, aqui que eu vou comprar um terreno lá no metaverso para encontrar minha prima de Portugal, Sim, e você e aí eu me pode... encontro no terreno. Você pode receber. É como comprar uma nuvem, um espaço na nuvem para botar minhas coisas. Eu vou comprar um terreno para me encontrar com a minha prima e a gente se beijar. Não, de repente você Aí vai... já é uma outra... Não, já é uma outra... Eu tô tentando entender. É uma Sim, outra- sim, Eu quero sim, são entender, perguntas na verdade, coerentes, a função, entendeu? Tipo, do porquê que eu compraria um terreno no metaverso. Eu sei que é difícil. Desculpa, Marinho. Eu Não, tô né, sendo uma ridícula perguntando porque essas coisas. Eu vou hoje virar você- um meme, porque eu não tô entendendo muita coisa. Eu acho, Desculpa, me eu acho perdoa, assim, mas- é uma evolução muito rápida da tecnologia. Então tá tendo um delay aí de velocidade, entendeu? Então Gente, assim, no ao vivo já tem um delay. Imagina no metaverso. então eu fico vendo assim, tinha dias que a gente saía da aula trincado, assim, de tanta informação tecnológica e o suporte que eles davam para a gente poder assimilar essa velocidade da tecnologia com mais naturalidade. Uma das dicas foi assistir aquele seriado da Netflix, Black Mirror. Então, assim, porque pega pesado nas experiências tecnológicas, entendeu? Tem uns que você, às vezes, não consegue finalizar o filme, porque é muito violento, mas está muito próximo a essa realidade. Por exemplo, na mostra agora, que terminou dia 10 de dezembro de 2023, eu fui surpreendido, assim, as pessoas entravam lá, que o óculos, que é o VR, é uma experiência. O óculos, só ele, não é o metaverso. O metaverso é uma realidade virtual, aumentada, são tecnologias diferentes, e uma completa a outra. Então, é uma realidade virtual, aumentada e imersiva. Quando eu preparo o projeto para essa imersão, eu estou no caminho do metaverso. Eu aí pego esse projeto adaptado para o metaverso e coloco ele no VR, que foi o que aconteceu na mostra, ou eu coloco ele também numa plataforma em metaverso. A qualquer momento você pode acessar de qualquer terminal e vivenciar essa experiência. O que eu digo assim para as pessoas poderem entender com mais velocidade é como se eu pego uma fotografia hoje e olho a foto, eu estou vendo uma foto tridimensional, né? Ela está num plano bidimensional, mas eu vejo profundidade na foto, vejo tudo. Quando eu falo de metaverso, dessa experiência imersiva, eu estou falando como coisa que você estivesse dentro da foto. Então muda. Tem um filme da Disney, Mary Poppins, que ela está andando no parque e de repente ela mergulha nos quadros que estão, e aí ela passa a estar dentro daquele quadro ali, né? Daquela paisagem do quadro. Então, é exatamente isso, é como se você estivesse dentro da foto. Então, só para você sentir. Daí a expressão imersiva. E é você que que dá você o comando, se sente, né? Hoje você já tem espalhado pelos museus experiências imersivas, tanto por holograma como por reprodução, você dentro daquela experiência, né? Vivendo. Salas imersivas que estão surgindo assim, Sim. muitas. Então você entra dentro daquela sala, é como se você estivesse. Sim, exposições, né? Teve uma no CCBB também, que era imersiva, que Sim. você entrava dentro de uma piscina. Você lembra disso? Sim, Ficava... sim. Exatamente. É uma casa. Não, tem coisas incríveis. De repente você está num museu e uma baleia passa, entendeu? De repente, algum animal em extinção, você vê o animal como eu estou vendo vocês, entendeu? Essas experiências elas vêm acontecendo cada vez em maior quantidade. Mas a gente sempre está falando de imersão. Você tem que estar dentro disso aí, entendeu? E é muito doido, porque você vive, no momento para a gente ainda está assimilando Causa um Ainda está estranhamento. tentando quebrar né? uma Mas barreira, Daqui a né, pra 5, 10 anos vai ser entendimento. uma coisa super normal, Sim, né? e Igual, tipo, chamada de vídeo. Hoje é super normal. Sim. Mas você fala sobre isso há 10 anos atrás. Mas como assim? Você vai É. ligar e vai ver a pessoa ao mesmo tempo.
Então, são coisas que ao longo dos Não, a anos gente- vão Carro entrando elétrico. na normalidade pra gente. Não, a né? gente tinha, a gente quando falava no telefone, que ainda era o telefone fixo, e aquela coisa toda, não tinha um vídeo ali, você não via com quem você estava falando, você só via a voz da pessoa. E aí, em determinado momento, a gente começou a imaginar como seria bom se a gente estivesse falando e vendo a pessoa. Poxa, hoje você está falando no telefone, você tem a opção de botar um vídeo da pessoa está falando, você está vendo. Ajudou muito a gente. O cliente, às vezes, está na loja e aí vê alguma coisa que ele fica inseguro Exato. se ele vai adquirir. Não, ele fotografa, ele filma, ele pergunta. E naquele momento a gente já faz uma consulta ali e já resolve, já solta, ele já se sente seguro, tranquilo. Nos deu mais liberdade. Eu estou atendendo esse cliente, mas ao mesmo tempo eu estou atendendo outro cliente aqui. Quer dizer, bacana isso, né? Você conversa com 10 pessoas ao mesmo tempo. E o metaverso vai chegar nesse nível aí. Hoje a gente fica pensando assim, puta, mas eu vou comprar um tênis da Gucci e vou pagar milhões por esse tênis e não vou colocar o meu pé lá dentro. Mas é uma realidade que eu acho que as gerações mais para frente, de repente, seus filhos vão assimilar com mais velocidade. Ele vai achar o máximo, ele comprar um tênis maravilhoso e se encontrar com um amigo numa plataforma que eles já fazem hoje isso, jogando. Hoje tem um numa casa, outro na outra, estão jogando o verdade. jogo, Sim. estão se Eles trocam falando. de roupa. Por isso que eu falei, o videogame tá muito parecido, assim, né? Tipo, Lembra muito. o meu filho tem um videogamezinho, sei lá, um joguinho no celular que o amigo dele tá online e Sim. ele junta dinheiro pra comprar roupa e aí eles se encontram com roupa. Mas é um videogame, na Sim. vida, né? Assim, mas... por isso Imagina esse vídeo que o cara tá olhando ali, você de repente se sentir dentro, como a gente tá se sentindo aqui dentro. Entendeu? Eu tô vendo alguma coisa que eu tô dentro dela. Eu acho que a gente transcendeu, né? Acho que a gente tá saindo de 3D, né? Sim. Né? Porque como que isso funciona? Isso dá nó na cabeça também. É. O meu objetivo é conseguir. Então, hoje, por enquanto, a gente tem uma certa tranquilidade. Você vai continuar desenvolvendo, de repente, o teu projeto lá com o SketchUp, beleza. E você vai fazer tudo como você faz, consulta com... Claro que a velocidade, você já tendo estudado essa tecnologia, te dá um plus, te dá uma velocidade. Então, a maneira com que você vai se dirigir para o seu cliente vai dar uma influenciada, coisa e tal. Mas o basicão continua a mesma maneira de projetar. Depois que eu tenho ela pronta, é aí que eu já vou partir para a imersão. Que, por enquanto, economicamente não vale a pena você ter um custo alto. Qual vai ser a função disso? Sim, a primeira função é entendimento. A pessoa entende, que às vezes eu vejo assim, eu peguei o tempo que era perspectiva na mão, depois o 3D, e é muito engraçado. O cliente está lá e entendeu, entendi. Você está vendo que a expressão não está muito condizente dele ter entendido ou não. Mas o bacana é que quando chega na hora... Vocês já devem ter passado por isso, gente. Quando está tudo pronto. Sim. Ah, era isso que você estava falando? não foi isso que eu entendi. Não era assim. Isso mesmo. Dá até uma Quando arrepio na chega espinha, na- né? Quer dizer, fica assim, gente, e agora? Não, Né? quando chega na obra, né? Isso. Essa pronto. porta abria pra cá, mas não era, tinha que ser pra cá, mas no projeto Nossa, tá assim, isso desde é- o início, todas as plantas, É né? da barriga. As 198 plantas, a porta tá abrindo para esse lado. É isso que as entendeu? pessoas não Porque às entendem, a vezes gente importância acha dessas que- 198 plantas. Sim, e do Laiô. Ficam achando que a gente é o Laiô que fica apontando pro peão. Ah, tira aquela parede. Arranca essa fica que eu não gostei da cara dela. Aí depois cai tudo na minha cabeça, mas tudo bem. E um dos nossos projetos é vender Laiô no metaverso. Não, que futuramente, quem sabe, né? Gente, mas olha só, vou falar aqui bem rapidinho assim. O Cal tá com uma nova gestão, estão se aproximando bastante. E eu acho que a gente tem que participar sim para ir corrigindo essas coisas. Hoje já é proibido você fazer qualquer tipo de obra sem ter acompanhamento técnico de um profissional de engenharia ou arquitetura. E eu acho que a gente tem que continuar batalhando em cima, porque realmente as pessoas fazem as coisas sem imaginar a consequência do que estão fazendo. Então, a gente precisa ter noção de estrutura, sim, até para poder arrancar uma parede, sim, com segurança, com tranquilidade, entendeu? A gente precisa... E o Cal está mais próximo, né? Presente. Mais presente. Então, a gente tem que dar Assim, uma... tá começando agora, né? Sim. na É verdade. uma nova. uma nova gestão e é uma turminha Bacana. que já vem com essa preocupação, entendeu? Porque o mercado deu uma inchada e o brasileiro tem essa pegada no mundo todo, mas eu acho que a gente, de repente, por viver aqui, eu acho que a gente tem mais, né?
O Brasília tem essa coisa assim, eu vou ser cirurgião. Aí, bacana, vai ser cirurgião, legal. Aí o cara já vai lá, aluga um consultório. É o galo que cantou lá, e você escuta de outra forma. Entendeu? Que a gente fica falando assim, isso em arquitetura não tem muito louco aí, que se intitula médico, e aí monta um consultório, dá consulta, faz cirurgia, aí acontece aqueles aleijões que a gente fica assim, gente, que absurdo. É nesse meio da estética. Mas tem muita gente doida mesmo. Então, assim, eu sou piloto. E na arquitetura é a mesma A coisa? arquitetura é a mesma Porque coisa. no Instagram, ninguém pede... Não, eu passei por currículo, uma... Fui fazer um triplex na Barrinha para um cliente que ele compra, aí eu entro com o projeto, a gente faz a reforma e ele vende o apartamento. E assim a gente estava lá. Comprou um triplex na Barrinha, a gente foi lá fazer o triplex. Chegou uma hora eu falei assim, olha só, a estrutura está muito comprometida, muito tempo fechado, eu estou com a ferragem exposta e eu preciso de um calculista. Né? Então, assim, sou fora da curva, sei muito de estrutura, mas mesmo assim isso não faz de mim um calculista. Eu poderia até ter me especializado, arquiteto calculista. Não é a minha, preciso de um calculista. Aí passei o nome de um profissional, ele deu o valor. E aí, sim, cliente tem aquelas coisas assim fofas, né? Já um cliente que estava acostumado comigo, maravilhoso, coisa e tal, parará, um relacionamento, beijo na boca. Mas é assim, porra, caro pra caramba, que não sei o que, sei o que lá. Eu falei assim, puta, eu te indiquei mas tem que ser um calculista. Até porque ele vai assinar, entendeu? Então, É a responsabilidade responsabilidade existe, responsabilidade técnica é CAL. E anotação de responsabilidade técnica, CREA. Afinal de contas, durante muito tempo fui junto, né? Arquitetura e engenharia no CREA. Eu sei do que eu estou falando. E aí eu quero me respaldar também. Porque, eu ainda falei assim para o cliente, patologia, para ver se ele se tocava assim, patologia. Medicina, quando fala em patologia, é grave. Aí eu fui dando umas dicas assim para ele, disse, olha, Tem é risco grave, né? Existe não vou risco. pôr a mão, mas preciso. Aí ele foi lá, contratou um cara pela internet, pediu, recusou o cara. Eu lembro o valor até hoje, né? Ninguém sabe quem é, podem falar. Então, o que eu tinha indicado tinha cobrado R$17 mil. E aí ele fazer o projeto. Para fazer o projeto e assinar tudo, se claro. responsabilizar, aquele negócio todo. Aí o sujeito foi lá e botou o projeto lá embaixo. Cobrou 3 mil de projeto, mas as visitas, isso é que vai irritando. Aí ele tá vendo que absurdo, sujeito aí, não indica mais esse sujeito não, que o sujeito é ladrão, aí eu ouvindo aquilo tudo, falei, bom, tudo bem, cada um é seu cada um. Tá na responsabilidade mas eu prefiro dele agora. confiar no cara que eu indiquei, que afinal de contas foi o cara que fez ali aquele viaduto do Joá que estava correndo risco de cair, tudo que você passa por lá hoje, vê aquela estrutura metálica, foi o André que fez aquilo, foi o cara que eu indiquei. Então, Resolveu. Resolveu, Lavou as mãos. eu não vou correr o risco, então eu quero o cara aqui. Aí, tudo bem. Primeiro, para entregar a anotação, eu tive que criar um escândalo, porque não entregava. Eu falei, olha só, eu assinei o projeto e a execução da obra. Então, as minhas costas estão expostas, né? Meu traseiro está na janela. Então, cadê a assinatura desse sujeito? E lá nas internet dos povos tudo nem, estava lá especialista estudo de estrutura metálica na Alemanha. Eles são muito fortes em estrutura metálica. E, enfim, por causa da matéria-prima, aquele negócio todo. Aí, tava lá aquele negócio todo e eu, assim, puto, cara, né? Mas e aí, papapá, até que chegou uma hora que eu falei assim, puta, olha só, tá pegando. Porque um arquiteto, eu já corrigi esse sujeito 3 vezes. A anotação dele, até agora, não entregou. Bom, então é o seguinte, chegamos assim, nunca pensei que a gente fosse passar por isso, que a gente já tem um tempo que a gente está trabalhando junto, coisa e tal. Mas é o seguinte, eu quero esse negócio assinado ontem. Se não tiver aqui ontem, eu estou denunciando hoje essa obra. Eu não vou esperar cair, para depois sobrar para mim, não. Eu vou dizer que o calculista não está fazendo a parte dele e que eu estou denunciando a obra por insegurança. Bom, final das contas, pegou e cortou o cara. Bom, a especialidade era uma mentira que estava lá nas internet. Foda. Você está entendendo? Não era um engenheiro calculista, era um engenheiro civil. O registro no CREA era engenheiro civil. E não era um calculista. E aí foi aquela coisa de conversar, de corrigir, mas um risco. Então, de repente, se eu não estou ali, ele ia para o preço.
E depois chegou uma hora que eu falei assim para ele, cara, olha só, você está pagando mais de 17. Porque você pagou o inicial muito bom, maravilhoso. Mas o que ele já te entubou de visita. Que a visita ficou Sem entregar nada, né? cobrando. Sem entregar nada. E a quantidade de material que ele está fazendo errado, que não precisa. Não, que e uma ele não escada, que depois eu faz. mostro a escada para vocês. Ficou uma escada que eu quis fazer em chapa. Toda ela em chapa, ficou maravilhosa, fininha. Aí entra aquela coisa de arquiteto. Sim, sim. Leve. Maravilhoso. Flutuante. Flutuante, um desenho lindo. Aí aquele negócio dele queria fazer em concreto, que aí ele ia vender o projeto da escada. E aí eu bati de frente. Não, cara, isso é um absurdo. Se eu for fazer de concreto, com concreto, eu vou ter uma espessura mínima. Se for extremamente bem feita, de 10 centímetros, vai ter que ser muito bem executada, vai ficar pesado. Eu não tenho como tirar essa escada do centro do apartamento. Eu entro, vejo a escada, eu tenho que ver pelo menos uma coisa que funcione como uma escultura, que seja belíssima, que funcione, parará, aquele negócio todo. Resumo, gente, é o Laiô, né? Não dá para ser barato um projeto, me desculpem, mas é muita informação Ele paga 2 técnica. vezes mais caro. Não dá. E hoje em dia a gente vê na internet uma coisa que me incomoda muito. Você tem, acho que tem site aí de projeto pronto, de casa, e a pessoa vai lá, compra R$199, compra um projeto, constrói na casa, sabe? Totalmente, e é uma planta com medidas, né? Não tem nada. E a pessoa compra, né? E a pessoa Feliz da vida. feliz na vida, achando que tá tirando uma onda, né? Mas assim, não vai servir pra pessoa, não tem posicionamento de sol, né? Tipo, você não consegue estudar nada. Eu acho isso é ruim pra gente, né? Pra nossa classe, pra desvalorização do nosso trabalho. Total. E não vai servir pro cliente, vai tá tudo errado, né? Não, E o valor que ele leva para construir aquela casa, às vezes é o mesmo de uma casa bem estruturada para ele. E o valor é o mesmo. Então ele acha que está tirando vantagem, mas na verdade ele não está, né? São projetos engessados, né? Então, do tipo, Exato. é um projeto que você compra, mas que o próprio profissional não teve o contato com você para saber da sua real necessidade, aquele papo que a gente estava tendo aqui no início. A sua real necessidade e não adequa o projeto ao que você de fato precisa. Então, é um quarto que não vai caber, que não vai conseguir, vai botar a cama, mas a porta não vai abrir, ou vai ter, ou a porta aquele vai abrir com padrãozinho, 40 centímetros de abertura ali para você poder passar comprimido. É aquele quadradinho padrão, né? Sala, cozinha, 2 quartos. É isso, né? E a pessoa Sim. acha que... São tantos detalhes, né? Um briefing, e aí você pega um projeto copia e cola. É. Não vai funcionar. O que funciona para um não vai funcionar bem para Exatamente. outro, né? Não tem como. Não, eu passei por uma experiência maluca. Por exemplo, o cara foi e comprou um projeto desse, mas um projeto legalzinho. Aí eu perguntei para poder... Deixa eu me informar. Aí, assim, não, é assim, ele cobra assim, por 17 metros quadrados, R$900 por 17 metros quadrados. E aí ele manda uma planta baixa com muito pouca medida, assim, mas bastante vista. Né? E projetinho bacaninha, assim, tipo... Não dá, é aquela coisa bem padrão, bem novela, Sim. que tá todo mundo fazendo, tudo, mas legal, passou aí, tirou um 7,5 aí, passou bem. E aí o cara vende, se passar de 17 metros quadrados, ou seja, 18 metros quadrados, aí já é mais 900. Esse até que eu achei que o nível estava bom, 900, né? De repente entrega muito pouco. Sim. E aí o que ele chama de planta de projetos de luminotécnica é planta de iluminação. E aí na planta de iluminação ele não especifica, ele só marca os pontos. Você depois que escolha a sua dicróica, o seu... Temperatura de a tecnologia. A sua lâmpada de 6 Seu mesinhas spot pra botar de na LED. sala. Mas olha que bizarro. ele Seu comp- painel slim quadrado pra botar no meio da sala de 6.500. Então ele foi e comprou. Ele foi e comprou esse projeto e depois queria saber se eu executaria o projeto para ele. E aí eu fiquei achando coisa bizarra, porque na realidade, olha só, cara, não era melhor você ter feito um pacote só? Você teria feito o projeto comigo e aí depois você faria o projeto e execução da obra. Então, sempre vai ser um pacote... Pô, Mais vantajoso. vai ser melhor, vai ser vantagem, eu vou ter interesse em te dar vantagens, vai ser melhor, tudo vai ser melhor para você. Eu fiquei parado olhando e falei assim, pô, teu custo está saindo maior. Aí eu fiquei assim, avisa que teu custo está saindo maior, eu fico quieto, eu não entendo, eu pulei fora, porque eu falei assim, pô, esse Dor de cabeça, vai dar vai problema, ser já tem um cheiro, já tem um cheirinho de problema. Outra coisa também que, uma vez o cara foi e me conheceu,
E aí começou a elogiar, chega uma hora que começa a dar um desconforto, né? Muito elogio, desconforto. Tudo bem, e aí começou a falar muito mal da arquiteta, porque não era boa, porque a experiência não foi boa, que não sei o que, não sei o que lá. Aí eu comecei a me cobrar, tipo assim, cara, eu não posso ouvir isso calado. Me lembro uma pessoa Porque famosa. hoje ele está falando dela. Quando ele terminar de falar a última letrinha dela, ele vai falar de mim. Exatamente. Não tem mais jeito. Aí eu falei assim, pô, tem que fazer alguma coisa, né? Aí o casal fica naquela, né? A mulher quase desmaiou, ele ficou me olhando, né? Eu falei, cara, eu tô entendendo tudo que você tá falando. Acho que você tem razão em quase tudo. Aprendi a dizer isso, quase tudo. Você tem razão em quase tudo, mas desculpa. Te peço desculpa. Antes de mais nada, me dê todas as desculpas que você tiver capacidade para me dar. Porque eu não posso ouvir você falar de outra profissional em silêncio. Até porque eu não conheço essa pessoa. Mas eu não posso ouvir. Então você tá me tangendo, você está me tocando. Deu para entender? A gente procura falar com sorriso, mas eu tive que pegar firme. Mas foi bacana, porque ali já deu uma arrumada na casa. É verdade. E outra coisa, projeto, assim, eu acho que projeto e obra, gente, assim, você faz o projeto perfeito, maravilhoso. Sempre tem alguma coisa que, quando entra em execução na obra, precisa de uma alteração, uma adequação, né? ajuste, adequar e não sei o quê. E muitas vezes o cliente toma isso como erro de projeto. erro de projeto. Principalmente quando é reforma, Cara, né? isso me incomoda tanto. O projeto é redondinho, chegou lá, aconteceu alguma coisa. Cara, mas tá cheio de erro esse projeto. Menino, isso me pega, mano. Nossa, a gente se sente muito mal. Aquela zia que te come tudo. E é uma coisa que acontece em todas as obras. Você fica, não, mas isso acontece mas às vezes o cliente ele não está preparado, porque ele acha que ele contratou um arquiteto... Para não errar. Para não errar. O projeto é para você não errar. Exatamente. Eles não conseguem entender isso. De fato, o projeto é para não errar, mas entra naquela questão de antecipar o erro. Isso. Né? Então, por exemplo, você faz um projeto para você antecipar aquele erro para não ter grandes problemas futuros. Mas isso não te exime de não ter erro por conta... Você foi quebrar uma parede, mas você não sabia que tinha uma viga naquela parede. Uma viga, um pilar, sei lá, uma tubulação de gás. Uma tubulação de gás, por exemplo. Se for um apartamento. Porque às vezes você não recebeu aquela planta do imóvel e aquela planta do imóvel não passava tubulação nenhuma. Então, como você adivinha que ali no quarto passaria uma tubulação? As plantas que a gente recebe não tem metade das informações que a gente precisa. Exatamente. Você vai então, descobrir. A planta, ela não te exime de uma correção no projeto, né? Mas ela antecipa o máximo possível um erro que possa estar futuro lá e você não viu, né? Então, o projeto, ele te ajuda muito, muito com isso. Não, e as obras eram feitas de um jeito, e a legislação era uma. Hoje a legislação é outra, que não permite mais que você passe o gás quando naquela realidade você podia passar. Aí você chega hoje com a realidade de hoje, e aí você, derruba essa parede porque é impossível ter um gás aí. Quando você começa a derrubar a parede, que é outra coisa também, né? Que todo mundo acha que é só pegar a marreta e derrubar. Tem técnica de como que você vai inclinar a marreta, como é que você segura, mas tudo bem. Isso com o tempo, né? Segura no final do cabo. Eu levo o cliente para dentro da obra, falo, tá vendo como é que dá? Porque se bater assim, vai acontecer isso. Ele tem que bater assim para poder atingir. Se estiver batendo em cima a parede está revestida com revestimento cerâmico, então o risco é maior, ele tem que bater de lado. Aí explicando para o cara, realmente eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, chega lá, derruba a parede, está passando tubulação de gás ali. Hoje é proibido, hoje já tem bastante tempo. Mas assim, o tempo que foi construído era possível. Então você tem que estar ligado, tem que estar ficando ajustando. Mas você não viu que tinha uma tubulação de gás ali? Agora vai ter que mudar todo o projeto, né? Ou então o tipo da tubulação em metal. Antigamente era muito em metal a tubulação. Hoje em dia é o PVC e tudo mais. Então quando você descobre que é em metal e você fala pro cliente, a gente vai ter que fazer alteração na tubulação. Às vezes até a rede elétrica também, né? A tubulação de elétrica também era em metal. Aquela tá entupida, né? Às vezes, me corrige aí aquela tubulação de metal que passava... Eletroduto, né? E tem o conduíte. E o conduíte em metal. O conduíte vai ser em PVC. Não, mas o eletroduto também é PVC. Tinha um rugoso. Também os dois eram em metal. Era em metal.
E aí você tira aquilo ali, então você tem que trocar Ai, gente, me fugiu agora o nome. O quadro de luz. Então, pô, vai ter que mudar tudo, vai ter que modificar tudo. Então, isso já é um novo orçamento da parte elétrica, da hidráulica, enfim, né? É um custo a mais. Então, se não tiver muito alinhado com o cliente, né? O empreiteiro que está fazendo isso, né? Eu acho que isso tem que ser justificado. Verdade. Mas isso é uma coisa que a gente vem fazendo lá no escritório. Por exemplo, você vai comprar seu apartamento, aí consulta um profissional antes de comprar o apartamento. Sim, isso é por legal. dois Tem motivos. acontecido. Dois motivos. Uma, você está comprando, você está vendo o imóvel e você está comprando com um ideal, com um sonho. Bacana. Então, saber se aquele imóvel vai atender às expectativas do teu sonho. Isso é uma. Duas, ver a parte elétrica como está, ver a parte gás hoje, tem que ter muita atenção, fazer um teste para saber se tem algum tipo de vazamento ou não, porque se tiver problema, você vai ter que começar a fazer essa obra desde lá de baixo até o seu apartamento. Então, isso vai dar um impacto na obra, sim. Então, a parte elétrica vai dar um impacto na obra, sim. Então, você já abre, você já mostra, já explica qual o tipo de disjuntor, qual o disjuntor hoje que está funcionando. Já põe ele para fazer uma consulta nas internet, no esposo. Porque hoje também é estressante, né? Você prepara tudo, mastiga tudo, organiza tudo, apresenta tudo. Aí ele Faz fala, muito obrigada, leva lá no fulaninho. Não, você prepara um dossiê. Aham. Aí quando você chega com aquele dossiê, o cara escreve assim, empurra, já consultei a internet. Ai. Então vamos de novo, eu vou consultar junto contigo, vamos tudo de novo. Vamos lá, para não sei o que. Aí você vai mostrando para você também poder ganhar. Eu sei que o mercado, em todas as profissões, vai ter o arquiteto bacana, vai ter a titica. Vai ter o médico bacana, vai ter o médico titica, vai ter o enfermeiro bacana, vai ter o enfermeiro... Em tudo é assim. Mas, assim, eu procuro mostrar para o cara o seguinte, olha, tem coisas que você não está vendo. Tem uma coisa também muito bacana que é o seguinte, eu chego e digo assim para o cara, você vai começar a fazer obra comigo, aí eu vou conversando contigo, não sei o que, olha, evita falar com as amigas e com os amigos da obra. Evita. Aí eles ficam logo curiosos, mas por quê, Marinho, por quê? Porque, olha, sempre rola uma inveja. Principalmente de mulher para mulher. Aí elas já ficam ligadas. Então, assim, nossa, ela está feliz com essa obra, com o apartamento, o arquiteto está fazendo um projeto incrível. Aí ela é minha amigona, mas eu vou dar uma azedada nessa história. Aí, no meio do nada, puxa, uma desgraça. Entendeu? Ó, cuidado. Cuidado. Mas o seu arquiteto ainda não viu isso. A pessoa no dia seguinte já vai para a obra, ou então já te liga. Mas espera aí, olha, não estava na nossa agenda esse dia, está fora da agenda. Porque às vezes o cliente também não entende isso. Eles acham que a gente só está fazendo o projeto deles na vida. Então, assim, gente, não dá para fazer só o seu projeto. Eu estou fazendo mais de um projeto. Então, assim, não dá para eu ficar... Então, assim, a nossa agenda é dia tal. Dia tal eu estou disponível para você. Você pode me usar do jeito que você quiser, que eu estou lá lindo, perfeito. Mas fora, eu já estou atendendo a outro. Né? Aquela coisa mais ou menos assim, passei um batom, fui atender o cliente, né? Então, mas aí o cara chega já transtornado, tem que ir para a obra, tem que marcar, tem que seguir. E aí você chega lá... Estou muito preocupada. Pô, por que você está surtando? O que está acontecendo? Está tranquilo? Você quer rever a obra? Você quer repassar? Vamos ver, o que está te incomodando? Não, fulana de tal me disse. Eu falei, o que eu falei para você? Aí ele leva assim, bom, já azedei sua amizade, que você já viu que saiu uma invejosa. Se tu não abrir o olho, ainda vai pegar teu marido. Já elimina aquela amiga. Já empurra para Mas isso beira do acontece muito, né? penhasco. O projeto está pronto, já está começando a obra. Olha, eu fui na casa da vizinha, eu vi que ela fez assim, porque ela falou que do outro jeito ia ficar muito ruim, não sei o que, a gente vai mudar tudo. Sim. 5 minutos de silêncio. Não. E tem cliente que compra a ideia da Sim, vizinha. muda tudo, com né? A gente tem que certeza. refazer tudo. É Não, e tem impressionante. prazo, né? Essa conversa era para ter acontecido no estudo preliminar. Isso aí. Então é lá que você tinha a possibilidade de trocar, que eu fico também batendo nisso. Olha, pegando de novo carona no ar que tudo pode, é assim, eu acho que em obra, tudo pode. Desde que você comece a... Olha só, a gente fez um plano, então nós começamos a executar. Mudou.
esse impacto vai em tudo. Material, mão de obra, tempo. Depois O vai dizer assim, prazinho lá da frente, né? Mas dia 30, já vai pro dia 5 do outro mês, né? É. Que a pessoa acha que muda tudo, mas tá atrasado. Né? mas o que, prazo. o que eu percebo hoje, assim, que a gente está falando de várias coisas negativas, mas uma coisa bem positiva que eu vejo hoje é que hoje os escritórios de arquitetura, que na maioria das vezes somos nós mesmos, né? Aquela criatura única, ela é tudo, né? Então, ela é o escritório de arquitetura. Eu percebo que o nível também está bacana. Hoje a gente discute assuntos que antigamente, de repente, não discutia. Hoje a gente fala muito melhor, hoje a gente já se atenta a muito mais detalhes. O nível de informação, quando é ruim, aí está fora de tudo. Mas quando não é ruim, quando é bom, cara, eu acho que o nível nosso hoje está bem bacana. E a tecnologia nos ajuda aí. Muito. É muita muito, troca muito, de experiência, muito, de conhecimento, muito acesso à informação, né? O bacana aqui, não babando ovo, é ter um canal desse para a gente poder falar, entendeu? Das coisas boas, das coisas ruins, e verificar que o nível realmente observando que sempre vai ter o ruim, até bom para poder valorizar o bom, né? Mas é que a pessoa, quando vive a experiência do ruim, ela vem já muito desorientada. Ou então prejudica o mercado. Não contrato mais, porque é tudo a mesma coisa. E fica aquela coisa muito... Tinha uma amiga minha que a amante, o marido se separou dela e a nova mulher do marido era uma estrangeira, uma peruana. E ela falava assim... Odeio essas mulheres, elas tinham que morrer todas elas. Eu falei assim, cara, olha só, vamos mudar um pouquinho. Você viveu isso com uma peruana. Imagina uma peruana vivendo isso com uma brasileira. Ela vai desejar que você morra também. E você acha justo? Não. Eu falei, porra, mas... Né, você está botando todo mundo no mesmo pacote. Exatamente. Então, alguma brasileira pode ter acontecido a mesma história, só sendo uma brasileira. E aí você imagine... as peruanas desejando que todas as brasileiras... Você é brasileira, você vai morrer. Dá para generalizar, né? Gente, aproveitando assim que a gente já está no finalzinho, mas a gente não pode deixar de ouvir alguma história que vocês tenham de obra, que a gente sabe que vocês devem ter muitas histórias interessantes, curiosas, engraçadas. Reverentes. Que a gente já está falando de obra aqui, então, assim... Conta pra gente, algum caso que compartilha. deu muito errado, ou não, alguma coisa que deu muito certo sem querer, né? Coisas Ou que deu errado e tomou partido para certo. Ou algo inusitado, né? O nome do quadro são lições aprendidas, você falou, né? Que a gente passa por cada coisa, gosta de dar voz, né? Para vocês que vêm aqui. Então, vocês têm, né, como contar uma coisa diferente. Eu tenho uma experiência que eu não sei se é bem de obra, mas foi bem bacana e atípico, emocionante e às vezes até permanecer em silêncio. Então, uma coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte, todo erro de obra, quando você abençoa ou você recebe bem, sempre acaba se tornando sempre fica muito bacana, o resultado fica melhor do que é. Mas isso aí foi o seguinte, projeto tranquilo, o cliente também tranquilo, mas ao mesmo tempo que eu estava fazendo o projeto dele com a mulher, eu também estava fazendo o projeto da amante. Isso. Então, e tem que ficar pleno, né? Total, assim, então assim, Rapaz. e tenso, eu podia errar com todo mundo, eu só não podia errar naquele projeto ali, porque... Só não podia errar com a não, mãe. e era interessante que eu ia fazer acerto de contas, receber cheque, aquele negócio todo, e parará. E aí ele dizia assim para mim, se você errar endereço, eu te mato. Aí eu dizia para ele assim, não, tranquilo, já planejei, porque ele tinha uma coisa curiosa, o nome da mulher era o mesmo nome da amante, ou da amante era o mesmo da mulher. Sagaz. Muito. Inclusive pode sonhar, pode ter um surto durante a noite, né? Pode falar, fulana, a mulher nunca vai achar que é ela mesma, tá tudo certo. Mas aí eu rapidamente também disse comecei a sair com a cliente, a falar com a cliente. Com a cliente esposa. A esposa. Aí, na mesma hora, já mandei uma para ela. Né? Eu falei assim, nossa, olha só, maior coincidência. Porque a esposa não sabia da existência da amante, mas a amante sabia da existência da esposa. Então, com a amante, eu não tinha problema de eu errar, porque ela já sabia que a outra existia. Mas com a esposa, eu não podia errar. Aí eu já cheguei para ela e falei assim, olha, o negócio é o seguinte, a minha irmã tem o mesmo nome que o seu,
Olha essa coincidência. Pensou rápido, né? Nossa, e tem mais uma coisa. Ela Já tá também justificando onde já Nossa, ela também tá fazendo obra. Que coincidência. E claro, eu como irmão tô dando todo o apoio, não sei o que, participando do projeto, tá ficando incrível, não sei o que, assim como o seu também tá ficando. E a angústia vinha que ela preocupada em economizar. Então ela não queria gastar, porque tinha que pagar escola de filho, curso de filho, férias de filho. Ela falou assim, pô, fulano tá dando maior despesa, não vamos gastar não, vamos economizar. E eu não podia dizer assim para ela, não, olha, A outra. não economiza Se não, eu porque a outra fosse está gastando você- melhor que você. Se eu fosse você... E o medo de dizer alguma coisa assim, tipo assim, se eu fosse você, Aham. né? Aqui, achei esse negócio aqui nesse link, mas não diz que foi eu que te falei, não. Eu gastaria mais, É. aí ela podia dar aquela assim, mas por que você está me dizendo compra isso? internacional, ó. Ah, não, o passarinho azul me contou. Não, menino, minha irmã também tá comprando nesse site aqui. E aí eu tive que participar, mas deu tudo certo. Os 2 projetos ficaram maravilhosos. Foi muito bom para mim, imagina. Sim. Né? Foi bem bacana, os projetos ficaram ótimos. Trabalhei com 2 pessoas, né? Parece novela, né? Tanto uma Se como a contar, não outra. acredita. Mas aquilo me... Quando ela dizia assim, vamos economizar, me dava uma angústia aquilo, sabe? Assim, menina, você está economizando para outra gastar. Gasta! Gasta, ele não está reclamando. Gente, que situação. Sim, mas foi bacana. Foi bacana estar com uma, foi bacana estar com a outra, entender o universo. Esse trabalho de... Já pensei nisso, gente, fazer psicologia. Eu acho que a gente acaba sendo muito íntimo. Sim. E as pessoas... Não adianta, você se posiciona o cliente, mas ele vai te ligar em algum momento para se desabafar, Com certeza. falar de alguma coisa. Como eu também tenho o bistrô, sou empresário, às vezes me liga para trocar de opinião, o que você acha, o mercado, mudança de governo, o que você está achando, como é que está funcionando, como é que você vê isso, como é que você vê aquilo. É bacana, mas assim, cara, isso aí não fez parte do... E no momento, eu tenho que atender a outra pessoa. Eu tenho que dormir, eu tenho que descansar, eu tenho que me divertir. aqui para responder. Mas a gente faz muito isso mesmo. A gente é muito psicólogo. E é bacana. Quer dizer, com todo respeito aos psicólogos, pelo amor de Sim. Deus. Sim. Né? Mas a gente Sim. faz esse papo, porque a gente escuta muito, né? Coisas que a gente Exato. talvez não gostaria de escutar, né? A gente fica até meio... Ou você mais entra uma num- escuta mesmo, né? Isso. Não é um papel de... É mais uma escuta. Às vezes a pessoa gente só não precisa fala falar, nada, né? Só Às vezes precisa pelo falar. toque já, né? Você atende o telefone. Principalmente casal também, é muito assim, né? Quando Casal. vem assim, Gente, Marinho, quando é casal. pronto, você já sabe. Pelo tom, assim. A gente teve uma situação que a gente nem pegou o projeto, né, recentemente. Que a gente foi ver, né, a gente foi na casa do casal, assim, mas eles brigavam muito, né? Lembrou? Sim, sim. Mas Exatamente. então Quer assim, falar? Tá tudo A gente bem? saiu de lá falando, não Tá vamos tudo enviar bem. essa não proposta. vamos, Entendi. porque, assim, a gente estava incomodado, a gente Entendi. sabia que não ia dar certo. porque eu falava Imagine, uma coisa, era depois só o eles estavam iniciozinho, né? brincando. Exatamente. Imagine e ele depois. estava criticando outra arquiteta na nossa frente. Exato. Já nos primeiros 5 minutos que ele entrou à casa, nós já estávamos com a esposa, ele começou a falar de outra, porque ele é arquiteto também, mas Sim. ele faz outro tipo Outra de coisa, obra, é. acompanha a obra, né, e tal, coisa Entendi. bruta. Não tem essa pegada de interiores e tudo mais. Exato. E nos primeiros 5 minutos ele já começou a mostrar, aqui no meu celular, por que ela não fez isso? Por que ela não fez aquilo? E eles começaram a brigar, mas assim, Certo. tava uma carga, né? Que a gente saiu de Sim. lá. A Natália, não envia. Você Muito não envia. negativo, Eu falei, né? eu falei, cara, isso aí a gente E a casa já- toda ter em que abrir mão, 6.500K. Uma coisa estressante. Ele falou, não quero que mude a coloração das luzes. De jeito nenhum. De jeito Tem nenhum. que ser 6.500K, Natália Saúde. Você não acha... Mas eu falo, eu falei, você não acha que seria mais confortável, mais agradável, né? Não, é assim que a gente quer. Aí Eu saí de lá, a gente saiu de lá quase 11 horas da noite, eles nem Foi. para agradecer por a gente estar, Deus. que era o Eles não horário que deixavam a eles gente ir poderiam, embora, eles não deixavam a gente ir embora deixaram. de jeito nenhum. Começava a falar, sugava a gente uma energia. Eu falei assim, amiga, não E vou era aguentar. só uma reunião para conhecer a casa, e eles seguraram a E gente. pra fechar,
proposta. Ele já tinha uma sim, proposta pra que fechar. Não tinha não, fechado. a gente não... Em vez de agradecer, né? Que Obrigado tem por coisa ficarem que não aqui. dá, que a gente sabe que vai sugar a gente. A gente já que vai... sentiu que era aquela relação de escravidão, sabe? Tipo, vocês têm que ficar e não fazem menor Aí que a a gente- sua obrigação estar aqui e fazer o que a gente quer. E o que a gente quer, a gente também não sabe o que a gente quer, porque a gente vai brigar o tempo todo. Eu Como falei, a não é gente pra já tem um gente. tempo, a gente já conhece esses clientes. Não adianta. A gente já sabe o que vem. sabe que não vai ser A bom. gente já sabe, não vamos, né? Vamos declinar. Porque às vezes a gente tem A que experiência dizer não. conta, A gente né? tem que demitir o cliente às vezes. Sim. Antes de aceitar. Antes A de gente já aceitar. consegue Antes de aceitar. identificar, né? Algumas não, coisas a gente já consegue Bacana, identificar. bacana. Mas é bom, gente. O João vai falar agora, mas é bacana. Estou super satisfeito de estar aqui com vocês para poder... Gente, para poder falar dessa Compartilhar realidade. mesmo, é. Porque tem colegas nossos que, com todo respeito, cada um na sua... Cara, eu fico assim, gente, só eu sou de pele, carne, osso... Entendeu? Só eu passo por essas coisas, né? Gente, por essas que Porque situações. às vezes as pessoas não levam a vida puxando a sardinha do metaverso, mas vivem no Instagram verso, né? Que é coisa que é um muito outro fake, metaverso, que é um metaverso, É um né? tipo de Literalmente, metaverso. é um tipo de metaverso. As pessoas vivem em Instagram, que é só de Instagram, só de fachada. Porque se você olhar o Instagram dos arquitetos, você fica assim, gente, como é que tem tanta gente rica, bem-sucedida assim, né? É exatamente Uau, isso. como as coisas mudaram, né? Gente. Cadê esse cliente? Exatamente. É muito surreal, né? Isso é muito incrível. Caramba. Lógico, tem pessoas, obviamente, muito boas, mas tem pessoas que a gente fica na cara. Não, e tem uma João, coisa assim, às parabéns. vezes, tem uma coisa assim, o cliente pede para não publicar. Sim. Não, e realmente, É. assim, dá uma dor de corno, tudo bem. Mas, Já vai no nosso contrato, né? Direito Tem que às publicar. imagens. Não, tem direito às imagens. Se Ele não precisa recorrer, aparecer, né? Não, Sim, nem não. o endereço, nem Não, o nome, não. também tem o contrário, né? Às vezes o cliente fica doido pra gente publicar, a gente não publica. Tem gente que gosta. Tem. Posta lá. Tem Você aquele sente- projeto que alterou ao longo da Virou outra execução coisa, toda, né? virou outra coisa que já nem é mais seu. Eu falei, gente, vou Não, e postar, tem cliente não. que fala assim, ó, se ela não postar é porque a gente não fez as coisas certas. Então vamos fazer igual pra ela poder postar. Exatamente. Se ela não postar, porque não ficou Melhores bom. amigos e marca só ela. E, João, tem uma história pra contar pra gente? Gente, história igual a de José, assim, eu não tenho, né? Do amante é uma e tudo história mais. Mas, diferente, enfim, que eu me recorde, assim que eu saí da faculdade, porque a gente saiu da faculdade querendo trabalhar, né? Vou fazer um museu, vou fazer um... Sim. Né? Mas não, uma a livraria café, a né, realidade que é a gente dura, aprende é dura, nua e crua, né? E me convidaram para participar, eu estava até comentando hoje, a gente estava comentando no carro, um tanque de tilápia, né? Bacana. E assim, é diferente, né? Diferente. E Eu ia a- falar o quarto da A tia, entrevista... né, o banheiro da prima, não foi era. diferenciado. E aí, eles me perguntaram, você tem experiência? Eu falei, eu já tive aquário. Sério. Eu criava um beta. Mas não. Enfim, eu não criei... minto, eu nunca criei tilápia, né? O máximo que eu cuidei de um tanque grande era uma piscina na casa dos meus pais que limpava a piscina. Só isso. E não tinha nenhum ser vivo. Mas, enfim... a única experiência foi essa, assim, mais cômica, e foi um ambiente onde... Não, mas volta na tilápia. Então, Você mas- fez o tanque? Então, eu comecei, aí tá. eu fui trabalhar com isso. E a área que a gente ia fazer isso, então eu fui para campo mesmo, então trabalhar com retroescavadeira e tal, nunca tinha passado por experiência, né? A minha fase de faculdade foi trabalhar com regularização de imóvel. Então eu trabalhei, a faculdade inteira foi regularização, né? Então nunca trabalhei em Uma coisa escritório. mais burocrática. Exatamente, com um projeto para estar ali no campo. O que eu aprendi na faculdade foi na cabeçada. A sorte que eu peguei uma engenheira muito boa também, de longa de carreira, que me ajudou muito, me ensinou muito, aprendi muito, e ela estava ali junto comigo, ó, segura na minha mão e vamos seguir adiante.
Só que também, como ela nunca tinha trabalhado com implantação de tanque de tilápia, eram, sei lá, 100 e poucos tanques de tilápia, né? Era um terreno muito grande, a metade de uma fazenda. Nossa, que desafio. E aí, estudar isso, implantar isso, e uma situação que para mim é cômica foi que aconteceu por ser uma fazenda, né? Então tinha um terreno que não é preparado para aquilo. Então você descobre muitas coisas, muitos bichos peçonhentos, várias coisas. E uma dessas coisas foi coisas invisíveis que a gente não via, que era a sarna. Né? Então todo mundo ficou com sarna. No mato. Tipo, você fica arranjando sarna para se coçar. Literalmente a gente arranjou uma sarna para se coçar. E era dentro do container, o container todo cheio de sarna, todo mundo se coçando, ninguém conseguia trabalhar. E assim, naquele momento ali era desesperador, né? Inclusive, como era um projeto grande, né, com investidores. E então tinha a questão da TV. Então foi um dia da RJ gravar com a gente. Vamos, no dia vai ter o RJ e tal. E a gente coçava lugares obscuros, sabe? Assim, era estranho. Enfim, né? As tilápias também sobreviveram durante um tempo. Isso depois, que eu ia perguntar. né? Não deu muito certo, né? Ao longo. Também acabei saindo também desse projeto, fui trabalhar com outra coisa. Mas é isso, mas é uma história, né, que é diferente. Não, porque Uma curiosidade. Nós vivemos de informação. Aliás, o arquiteto, ele vive de informação. Então, vai fazer um tanque de tilápia. Beleza. Vem fazer um campo de golfe. Nunca joguei golfe. Vai estudar Mas a sobre. gente vai estudar sobre. Foi muito engraçado, assim, eu estava com pouco tempo de formado, me chamaram na Secretaria Municipal de Saúde, perguntando se eu faria o Centro de Controle de Zoonoses na cidade do Rio de Janeiro. Eu disse que fazia o Centro de Controle de Zoonoses, estava tranquilo, tudo perfeito. É o aquário do Beta. O tempo todo... Não, e o tempo todo eu pensando assim... porque numa hora o diretor virou para mim, você sabe o que é zoonose, né? Eu falei, sim, eu sei o que é zoonose, assim, na maior tranquilidade. Depois eu fiquei tenso. Essa, tipo, tem que acabar essa reunião, tem que acabar essa reunião, tem que acabar essa reunião. Eu tenho que ir embora, 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 porque eu não sabia o que era zoonose. Não sabia. E aí o chat GPT, né? Mas, gente, o pânico é que ele falasse assim... Não, aí eu fui... Bom, então terminou, desculpa, tô com horário e tudo, não sei o que. Mas sabe quando você vai em direção à porta? Sim, mas Doido pra atravessar a porta, eu falei assim... Só pra ficar claro, dar um Google. chega aqui comigo. Você sabe que é zoonose? Me diz o que é. Gente, aí eu nervoso, assim, fez isso. Gente, aí saí dali Ele fez desesperado. isso? Não fez isso. Você estava imaginando. Eu assim com Que medo. Aí eu atravessei a porta. Sabe aquele negócio? Entrei no elevador já. Ai, Eu peço gente. pra ir ao banheiro rapidinho. Deixa eu usar o banheiro. Pô, mas Não, hoje não, você não, chega até aqui embaixo. Só um minuto que eu tô respondendo um cliente. O que é zoonose? São doenças transmissíveis dos animais do homem para o animal. Quer dizer, um transmite pro outro, tá tudo certo. Beleza. O que é zoonose? E eu tava pra te perguntar isso. O que Ai, é o cliente zoonose? toda hora, desculpa, toda A hora... zoonose não é o que fica ali no zoológico? Não, bicho. Mas o que esse bicho tá fazendo, né? Gente. Não, nós, eu devia ter imaginado doença, mas na época, cara, saí dali, fui direto atrás de um amigo meu, zootecnista. Puta, me dá livro, me dá tudo depois. O pessoal da veterinária ficou junto comigo. E aí eu fui. Mas é isso. O projeto foi um sucesso. Eu também não dei. Uma vez aconteceu, mas era bem mais tranquilo. Que o cliente perguntou, você está acostumado a fazer projeto de container? Claro, lógico. Sempre. Ai, Já então nasci tá. pronta. Que a gente quer. Eu falei, ótimo. Tá, eu vou Foi meu perder, TCC. Cara, eu estudei igual a louca, eu fiz o projeto, mas assim, naquele primeiro momento, eu falei, lógico que eu faço, não fazia nada, não tinha a menor ideia, mas deu tudo certo. Mas assim, né, a gente tem que... Mas é um desafio gostoso, É um eu desafio, gosto é legal, disso. Eu também gosto, gosto. assim, Você faz fácil, aí você sai estudando. Igual um doido. Mas eu acho que outras profissões também, mas falando da nossa, que é onde a gente tem mais A gente atua, né? onde a gente atua, eu acho que o desafio é essencial. Sim. Você não conhecer, você criar e recriar, inventar, tomar partido, estimula. referência. Eu acho isso muito fantástico. Eu sou impulsionado pela criatividade, por esse desafio, né? Do criar alguma coisa, do não simplesmente copiar. Às vezes eu fico irritado com uma pergunta
ou seja, de qualquer um outro profissional, seja de cliente. Mas podia copiar isso aqui, podia fazer. Eu falei, não faço dá pra copiar, não. né? A gente pode até fazer uma referência, baseado nisso aqui, a gente pensei nisso aqui, entendeu? Cria Eu acho que alguma isso aqui coisa é em cima legal. dali. E isso é bacana. Não, e se você parar para pensar a nossa profissão, a gente não tem um dia igual ao outro. Não tem. Não tem Amém. monotonia. Não tem rotina. Não tem Não rotina. tem, Não, graças amém, a amém, Deus. amém. Graças a Deus. É uma coisa atrás. Até a obra que você está sempre fazendo sempre vai ter um problema diferente, o cliente é diferente, são emoções, assim, eu acho muito divertido. Não. Imagina se eu vou ficar a vida inteira. Não pode falar essas coisas. Mas assim, imagina um trabalho cansativo, sei lá, fazendo planilha. Porque uma vez me Rotineiro. botaram Não. num computador fazer planejamento de obra no Excel. Nossa, a gente vai minguando. Gente, Deus eu me entrei em livre. depressão. Eu fui eu acho embora, que é pedi isso. demissão não, pedi demissão e estava em depressão. Porque não era, né, o meu lugar. Nossa Porque a gente, Senhora. né, bom é isso, né? Essas surpresas. E olha que esse você prepara a agenda desespero. no final do dia, começa bonitinha, no meio do dia já. Não foi nada daquilo, né? Pronto, aí você já começou a jogar prato pra cima, já liga para um cliente, já explica. A já- única coisa que dá certo nesse momento é quando você acordou, que já estava planejado acordar. De resto, foi tudo no Não, supetão. e eu tenho uma coisa assim, eu tô na obra, tô com hora, tô com tudo, vamos embora. Aí na hora que você tá saindo, chega o cliente. Gente. Chega, é sempre assim. Aí você Não, Aí aí você eu fica fico... mais 2 horas na obra. Não, ele tá sonhando com aquilo. Se você não. Eu parto desse princípio. Se você não viver aquele sonho com ele, dá uma queimadinha no teu filme. Aí eu já penso assim, gente, sabe, a agenda indo embora, assim, esgoto. Sabe aquela chuva, a agenda foi assim, pela sarjeta. E caiu dentro do você, e o esgoto, pior de foi tudo é embora. você olhando, É, né? e você olhando olhando a assim, agenda. tipo. Cara, não, assim, tipo. E aí tenta fazer assim pro cliente, não. Aí ele explica. Eu te entendo. Senta aqui. Cara, tem que rolar, não dá. Não adianta. Acontece. Vamos aproveitar antes de, né, da gente finalizar. Vamos agradecer os nossos patrocinadores. Sim. O nosso patrocinador aqui de Niterói, a Adelano Niterói está com a gente, né? Confia no nosso trabalho, acredita no poder do podcast de conectar pessoas, né, amiga? Exatamente. É uma loja de móveis planejados que dispensa comentários, né? Porque Sim, com certeza. um mobiliário de ponta, né? E um atendimento também excelente, um Muito pós-venda maravilhoso. E nós somos muito gratas a Delano por acreditar Obrigada. nesse podcast, por dar essa oportunidade da gente estar aqui discutindo arquitetura, todas essas questões de obra. Então, muito obrigada, Delano. E muito sucesso para todos nós. É isso aí, a gente está chegando ao fim. Ai, dá uma pena, dá uma dor de corno. Não é legal estar aqui? Olha, gente, eu só tenho a agradecer a vocês a oportunidade. Agradecer aos patrocinadores também, né, por ter criado a oportunidade. Esse espaço. Mas é muito gostoso. Eu acho que é muito importante a gente falar de arquitetura, trazer as experiências, porque eu acho que ainda é uma profissão muito... As pessoas não entendem muito bem o que é um arquiteto, né? Elas ficam na dúvida se é um engenheiro, se não é arquiteto, o que é um arquiteto, quando é O que arquiteto. ele faz, né? Tem um estigma de eles acharem que a gente só pertence à elite. É outra coisa assim, né? Tem tanta coisa que a gente pode contribuir. A falta de acesso. Isso. Eu não tenho acesso a um arquiteto. Então, não tenho, eu acho não que sou rico. Esse é um Tem isso lugar também. em que a gente tem essa possibilidade, né? E os profissionais que vão passando por aqui, cada um conta uma história, e você começa a ver, eu venho acompanhando e assistindo vocês, eu vejo assim, tem bastante coisa em comum também, Muito, né? isso é muito legal, né? Então as histórias são diferentes, cada um conta de um jeito, mas você começa a ver, gente, é igualzinho. E dá uma sensação de Não estamos sozinhos. não estamos É uma sozinhos no mundo. identificação, né? Rola uma identificação muito bacana. Não, que às vezes você fica achando assim, puta, não é possível. Então você fica se cobrando. Por que eu fechei com esse cliente? Puxa vida, que não sei o que, eu já sabia que não ia ser uma coisa boa. Pô, isso só acontece comigo? Não, isso acontece com todo mundo. Sim. É bacana. E vocês também. E sempre curtiu o nome. Aqui pode tudo. Legal, né? Porque aqui a gente pode tudo. Fica à vontade. Deixa o arroba de vocês pra gente, aqui pro pessoal, né? Pra todo mundo seguir vocês. Hoje a Campf está inserida no meu, né? Então é o @José Marinho Rocha e E o meu é @jr.arccriativa. Isso. E todo mundo seguir, né? Segue também o Arco Pode Tudo. Claro. Por favor, né?
Estamos em todas as plataformas digitais. Deezer, Google, Spotify. Spotify. Dessa muita gente. Amazon Prime? Eu não sei. Tá lá também, pronto. Tá lá também. Em todos os lugares. Todas. Procura que acha. Aqui pode tudo. Segue a gente, curta, compartilhe, dá aquela força, faz um comentário legal também, diz o que você gostou do programa, né? Pra gente impulsionar esse conteúdo aqui, pra mais gente conhecer essas histórias bacanas, E esses nossos vocês? convidados Fala dos maravilhosos. entrevistados. Muito obrigada. Oi, todo mundo junto. Aquela... Passou rápido que a gente nem Quem tá com a mão gelada? Eu. João. A Cris que tá quentinha. Não, porque tem isso, né? A temperatura do homem é mais alta, né? o meu Normalmente a filho mulher fica com a mão passa. fria. Eu sou quentinha, meu filho vai ser quentinho. Então é isso, gente. Até a próxima semana. É isso aí. Beijo. Obrigada Beijo, por gente. assistir. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau.